Vamos lá, nossas Cristo, estamos hoje no dia 93 de 375 dias com o Senhor, agora no ano de 2026, graças a Deus. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. E estamos hoje em 2 Crônicas, capítulo 2, né? E como nós já vimos aqui, né? Aqui é uma retrospectiva do que aconteceu, baseado na visão do reino de Judá, da única tribo que se manteve fiel ao reinado de Davi, à dinastia de Davi. E nós estamos vendo aqui o ponto de vista dele, né, o ponto de vista, né, do grupo, da linhagem de Judá, até o exílio da Babilônia. Estamos vendo esse grande período de tempo aqui, que o Senhor tem nos mostrado. E por isso que muitas coisas são repetidas. Mas vamos lá, isso é muito lindo, porque mostra que o Senhor ele cuidou de todos os detalhes, tanto no reino de Israel, as 10 tribos, quanto também no reino de Judá, a tribo de Judá ficou ali sozinha. Mas vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 2. Os preparativos para a construção do templo. Salomão deu ordens para a construção de um templo em honra ao nome do Senhor e deu um palácio para si mesmo. Ele designou 70.000 homens como carregadores e 80.000 como cortadores de pedra nas colinas e 3.600 como capatazes. Depois Salomão enviou essa mensagem a Hirão, rei de Tiro. Envie-me cedros como fizeste para meu pai Davi, quando ele construiu seu palácio. Agora estou para construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, e dedicá-lo a ele, para queimar incenso aromático diante dele. Apresentar regularmente o pão consagrado e fazer holocaustos todas as manhãs e todas as tardes, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas do Senhor e o nosso Deus. Esse é um decreto perpétuo para Israel. E aí você vê, no coração de Salomão estava justamente construir o templo de Deus. O templo que Davi tinha isso no coração. Mas Davi não pôde fazer isso, porque Davi estava com a mão suja de sangue. O templo que eu vou construir será grande, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Mas quem é capaz de construir um templo para ele, visto que os céus não podem contê-lo, nem mesmo os mais altos céus? Quem sou eu, então, para construir um templo, a não ser como um lugar para queimar sacrifício perante ele? Por isso, mande-me um homem competente ao trabalho. Mande-me um homem competente no trabalho, com ouro e com prata, e com bronze, e com ferro, e com tecido roxo, vermelho e azul. E experiente em esculturas, para trabalhar em Judá e em Jerusalém, com os meus hábeis artesãos, preparados por meu pai Davi. E aí você vê, lembra que lá atrás Deus tinha designado uma pessoa para poder trabalhar ali na tenda do encontro? Aqui, mais uma vez, no caso Salomão estava requisitando pessoas para poder trabalhar ali no templo do Senhor. Ou seja, Deus ele sempre levanta pessoas capacitadas, prontas, preparadas para toda boa obra. Também envia-me do Líbano madeira de cedro, de pinho e de junípero, pois eu sei que os teus servos são hábeis em cortar a madeira de lá. Os meus servos trabalharão com os teus, para me fornecerem madeira em grande quantidade, pois é preciso que o templo que eu vou edificar seja grande e imponente. E eu darei como sustento a teus servos, os lenhadores, 20.000 tonéis de trigo, 20.000 tonéis de cevada, e 2.000 barris de vinho, e 2.000 barris de azeite. Arão, rei de Tiro, respondeu, por carta a Salomão, o Senhor ama o seu povo, e por isso te fez rei sobre ele. Ou seja, olha, Deus, por amar Israel, te fez rei sobre Israel. Entendeu? Por quê? Porque você é um bom rei. Você é um rei bom. Você é um rei que tem sabedoria. Logo, o povo passa a ter uma vida tranquila, em paz, sossegada. E acrescentou, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra, pois deu ao rei Davi um filho sábio. Opa, um filho sábio. Ó que bênção. Deu ao rei Davi um filho sábio, que tem inteligência e discernimento, que vai construir um templo para o Senhor e um palácio para si. Ó que bênção. Eu estou te levando Hurão-Abi, homem de grande habilidade. Sua mãe era de Dan e seu pai de Tiro. E aí você vê, a sua mãe era israelita. Que coisa maravilhosa. E no caso, o pai era de Tiro. Então, de certa maneira, ele tinha ali linhagem judaica também. Ele foi treinado para trabalhar com ouro e prata, bronze e ferro, pedra e madeira, e em tecido roxo, azul e vermelho.
em linho fino e em todo tipo de entalhe. Ele pode executar qualquer projeto que lhe for dado. Trabalhará com os teus artesãos, trabalhará com os teus artesãos e com os de meu senhor Davi, teu pai. Agora envia meu senhor a teu servo o trigo, a cevada, o azeite e o vinho que o meu senhor prometeu. E cortaremos toda a madeira do Líbano necessária, e a faremos flutuar em jangadas pelo mar, descendo até Jope, e de lá poderá levá-la a Jerusalém. Salomão fez o recenseamento de todos os estrangeiros que viviam em Israel, como que fizera seu pai Davi, e descobriu que era 153.600. Ele designou 70.000 deles para serem carregadores e 80.000 para serem cortadores de pedra nas colinas, com 3.600 capatazes para manter o povo trabalhando. 2 Crônicas, capítulo 3. A construção do templo. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi na era de... Na era de Araúna. Lembra? A era de Araúna, que foi o lugar onde Davi ele foi consultar a Deus e foi pedir a Deus misericórdia, porque Davi tinha feito o recenseamento do povo. Então, agora, nesse lugar onde Davi foi pedir misericórdia a Deus, era aí onde ia ser construído o quê? O templo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O Jebuseu, local que havia sido prometido por Davi. Ele começou a construção no segundo dia do segundo mês do 4º ano do seu reinado. Os alicerces que Salomão lançou para o templo de Deus tinham 27 metros de comprimento e 9 metros de largura, pela medida antiga. Versículo 4. O pórtico da entrada do templo tinha 9 metros de largura e 9 metros de altura. Ele revestiu de ouro puro o seu interior. Recobriu de pinho o átrio principal, revestiu de ouro puro e decorou com desenhos e tamareiras e correntes. O ornamentou o templo com pedras preciosas. O ouro utilizado era de Parvaim. Também revestiu de ouro as vigas de bronze, os batentes, as paredes e as portas do templo, e esculpiu querubins nas paredes. Fez o lugar santíssimo, com 9 metros de comprimento e 9 metros de largura, igual à largura do templo. Revestiu seu interior de 21 toneladas de ouro puro. Os pregos de ouro pesavam 600 gramas. Também revestiu de ouro as salas superiores. No lugar santíssimo esculpiu e revestiu de ouro 2 querubins, os quais de asas abertas mediam juntos 9 metros. Cada asa de 2 metros e 25 centímetros tocava de um lado ao outro, na parede do templo, e do outro lado, nas asas do outro querubim. Assim os querubins, com as suas asas, que se estendiam por 9 metros, estavam em pé de frente para o átrio principal. Ele fez o véu de tecido azul, roxo, vermelho e linho fino, com querubins desenhados nele. Fez na frente do templo 2 colunas que juntas tinham 16 metros, cada uma tendo em cima um capitel com 2 metros e 25 centímetros. Fez correntes entrelaçadas e colocou-as no alto das colunas. Fez também com romãs, colocou-as nas correntes. Depois levantou as colunas na frente do templo, uma ao sul e outra ao norte. A que ficava ao sul deu o nome de Aquim, e a que ficava ao norte deu o nome de Boaz. 2 Crônicas, capítulo 4. Os utensílios do templo. Salomão também mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4 metros e meio de altura. Fez o tanque de metal fundido redondo medindo 4 metros e meio de diâmetro e 2 metros e 20 centímetros de altura. Era preciso um fio de 13 metros e meio para medir a circunferência. Abaixo da borda do seu redor havia figuras de touro de 5 em 5 centímetros. Os touros fundidos eram 2 fileiras em uma só peça com um tanque. Olha, essa parte aqui é um pouquinho maçante, porque está falando, né, de detalhes técnicos da construção do templo do Senhor. Então é um pouquinho maçante, talvez seja um pouco menos pior, né, digamos assim, do que a questão da genealogia. Mas tudo isso aqui é muito importante porque o Senhor ele mostra que a obra dele é uma obra não vazia, mas é uma obra completa. É uma obra que cada detalhe conta.
É uma obra que cada partezinha é fundamental. Não é assim, vamos fazer essa parte, mas essa daqui deixa lá. Não, tudo conta. E assim, se Deus ele tem tanto cuidado com os utensílios, com as pilastras, com as fundações, com as paredes, com o ornamento, se Deus tem tanto cuidado com cada detalhe, imagina com a minha e com a sua vida. Entende? Então, assim, Deus ele mostra isso para que a gente possa entender como Jesus lá na frente, meu mestre, meu rei, como ele vai dizer, olha, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem dirás o Pai que está no céu? Então, assim, Deus ele olha para a gente. Nós não temos um Deus de longe, um Deus que se esqueceu da gente, um Deus que nos abandona. Pelo contrário, nós temos um Deus de perto, um Deus parceiro, um Deus amigo, um Deus presente. E é isso que importa. Vamos continuar. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficavam em cima deles. E as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos e sua borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Sua capacidade era de 60 mil litros. Fez 10 pias, colocando 5 no lado sul e 5 no lado norte. Nelas era lavada tudo que era usado nos utensílios, nos holocaustos, enquanto o tanque servia para os sacerdotes se lavarem. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com as especificações, e os colocou no templo, 5 ao lado sul e 5 ao lado norte. Fez 10 mesas e os colocou no templo, 5 ao lado sul e 5 ao lado norte. Também fez 10 bacias de ouro para a aspersão. Fez ainda o pátio dos sacerdotes e o pátio principal com suas portas, e revestiu de bronze as suas portas. Pôs o tanque ao lado sul, no canto sudoeste do templo. Também fez os jarros, as pás e as bacias para a aspersão. Hurão-Abi terminou assim o trabalho que fora encarregado pelo rei Salomão no templo de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de corrente que decoravam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de corrente, sendo 2 fileiras de romã para cada conjunto, os 10 carrinhos com suas 10 pias, os tanques e os 12 touros debaixo dele, os jarros e as pás, os garfos de carne e todos os utensílios afins. Todos esses utensílios de Hurão-Abi, todos esses utensílios que Hurão-Abi fez para o templo do Senhor, a pedido do rei Salomão, eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zeredá, que o rei os mandou fundir, em moldes de barro. Salomão os fez em tão grande quantidade que não se pôde determinar o peso do bronze utilizado. Além desses, Salomão mandou fazer também todos esses outros utensílios para o templo de Deus. O altar de ouro, as mesas sobre as quais ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro com as lâmpadas, para iluminarem diante do santuário interno, conforme determinado. As flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro maciço, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas, os incensários de ouro puro e as portas de ouro do templo, tanto as portas da sala interna, o lugar santíssimo, quanto as portas do átrio principal. 2 Crônicas, capítulo 5. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que o seu pai Davi tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. O transporte da arca para o templo. E aí, esse momento aqui é um momento muito bonito, porque assim, ó, lembra que Davi tinha sido usado por Deus para tirar a arca, né, de onde estava e levar ali. E aí, justamente nesse caminho, Davi descobriu que ele não podia levar de qualquer forma. Tinha que ter um jeito todo especial. Então, agora Salomão está sendo usado por Deus para poder tirar a arca de Deus que estava lá em um local especial que Davi levou, mas ainda estava na tenda do encontro. Mas agora estava sendo levada a arca de Deus para dentro do santo, para dentro do templo, para dentro do Santo dos Santos. E isso é muito bonito porque, assim, antes a arca de Deus ela estava em tenda, mas agora a arca de Deus vai estar em templo. Mas futuramente, depois do templo, sabe para onde a arca de Deus vai estar? Dentro de nós. Porque a arca de Deus é a presença de Deus. A presença de Deus hoje ela não habita
em templo feito por mãos humanas, como o meu mestre, como Jesus falou. A presença de Deus, ela habita, ó, dentro do seu coração. Então, assim, isso aqui é muito bonito, porque são as transições, são os derramar da bênção de Deus, é o derramar, é o transbordar da sabedoria dele para nós. O tempo da tenda do encontro passou. Agora é o tempo do templo, agora é o tempo do templo. Mas agora, por causa do Espírito do Senhor em nós, vivemos o tempo da graça. O transporte para a arca, o transporte da arca para o templo. Então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa no 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e a levaram com a tenda do encontro. Os levitas pegaram a arca e a levaram com a tenda do encontro e com todos os utensílios sagrados. Lembra? Fora da arca ficava a tenda do encontro. Então, foi tudo levado. Foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca. Sacrificaram tanto ovelhas e bois que nem era possível contar. E aí você vê que nem era possível contar, era algo inimaginável. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e as colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas se estendiam para fora da arca e podiam ser vistas na parte da frente do santuário interno. Olha, porque há uma divisão entre a parte de fora, chamada átrio, a parte de dentro, chamada santuário interno, que era chamada de parte santa, e a parte santíssima, que era onde ficava a arca da aliança. As varas, para poder carregar a arca da aliança, eram tão compridas que dava para ver da segunda parte, da parte santa. Mas não de fora dele. Ou seja, dentro da parte ali santa dava para ver as varas para carregar. Mas de fora da parte santa não dava para ver mais. Mas não de fora dele. E elas estão lá até hoje. Na arca havia só duas tábuas que só as duas tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum, e os filhos e parentes deles, ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas, os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor, ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram. Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Olha que coisa linda. Lembra que lá atrás, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, nós lemos e ouvimos essa parte? Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Olha, sempre que a gente quiser louvar a Deus, seja um momento bom, seja um momento ruim, não importa. O importante é a gente lembrar sempre de uma coisa e repetir sempre uma coisa. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Isso aqui é louvor ao Senhor. Isso aqui muda a nossa mente, muda a nossa visão, nosso entendimento, muda a nossa vida. Reconhecer que Deus é bom e que o seu amor dura para sempre. Então a nuvem encheu o templo do Senhor. Lembra lá em 2 Reis que disse que a nuvem no templo do Senhor era tão poderosa, tão forte, que todos viram aquela nuvem e se alegraram muitíssimo? Então, aqui está sendo contado exatamente isso aqui. Então a nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Você vê, a nuvem de Deus estava ali tão forte, tão presente, tão ali direta, que os sacerdotes não conseguiam fazer mais nada. Ó, glória a Deus, vamos louvar a Deus aqui de fora. Vamos louvar a Deus aqui como a gente pode. Porque a gente não está conseguindo
né, louvar a Deus e fazer os serviços aqui dentro do templo, porque a glória de Deus aqui está. E assim é. Deus ele vem até a nossa vida, Deus muda quem somos, Deus trabalha em nós e faz com que a glória dele venha transbordar através de nós. Por isso que eu digo, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, o reino dos céus é sobre você até chegar em você. Mas a partir do momento que ele chega em você, já não é mais sobre você, mas é sobre o próximo. Então, aproveitando isso, escreve aqui templo. Escreve aqui templo para eu saber que você chegou até o final. Escreve aqui templo. Curte aqui para que você, instrumento de Deus, para o reino do céu chegar em mais pessoas, mais vidas, mais almas, mais famílias, em nome de Cristo Jesus. E se inscreve aqui para amanhã, dia 94, nós estarmos juntos aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso. Esse foi o nosso dia 93. Se inscreve aqui para amanhã, dia 94, estarmos juntos, em nome de Jesus. E é isso. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, dia 94, em nome de Jesus. Amém.